Dito sobre o PG, vamos ler o texto de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8. Primeira Tessalonicenses, abriram? Pode abrir, porque hoje não tem telão, não. O povo está acostumado, não vou nem abrir a Bíblia, não. Eu já vou ler lá no telão. É mal acostumado. Pegar uma Bíblia física, nem sabe mais onde está Obadias, onde está Joel. Amém? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pode manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar nos versículos para poder ir explicando um por um. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, o privilégio de termos essa liberdade de cultuar, de poder orarmos juntos, de poder, Deus, estudar a sua palavra. E pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para abrir o nosso entendimento, para tirar as distrações e para que o estudo aqui feito, ele gere compreensão e não só venha gerar compreensão, mas gere mudança de vida, gere prática, Deus, para que nós possamos glorificar ao Senhor no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título da pregação, Fuja da imoralidade. Fuja da imoralidade. O que é imoralidade, Fabrício? É um termo que abrange todo e qualquer tipo de pecado sexual. É um termo bem abrangente, ele vai pegar todo tipo de pecado sexual. E os pecados cometidos nessa área, eles são a razão de vários problemas. Como indivíduos, como sociedade, como igreja, nós vemos casamentos destruídos, nós vemos famílias destruídas, divórcios acontecendo, famílias despedaçadas, homens, mulheres despedaçados. E é um tema que a Bíblia trata muito. Vemos vários exemplos na Bíblia sobre a quebra desse 7º mandamento, que é o não adulterarás, que é o dos 10 mandamentos, é aquele que vai dizer respeito aos pecados sexuais. E nós temos visto cada vez mais isso crescendo. É uma área que pega muito, que ataca muito jovens, solteiros, e também homens, mulheres, casados, 1 ano de casado, 10 anos, 20 anos de casado, porque nós vivemos numa sociedade erotizada. Nós vivemos uma cultura da erotização, da banalização do sexo. Você pega o Instagram, você está vendo qualquer coisa, você está vendo sobre marketing digital, aí do nada aparece um pop-up lá, com algo sensual, que são os clickbaits, que no marketing digital, o que é um clickbait? É alguma foto, alguma imagem, ou então algum texto, um título que vai te atrair a clicar naquilo. Já viram aquelas propagandas miraculosas? Você, calvo, nós temos um remédio que com 1 semana você vai ficar com o cabelo batendo no joelho. É mentira. Mas a gente, nossa, é isso que eu quero, eu preciso, eu vou clicar nisso. Você vai emagrecer 10 quilos em 1 semana comendo de tudo. É mentira, não existe isso. Mas a gente vai clicar. Então, eles colocam algo bem chamativo para a pessoa clicar, porque o número de clique vale. No YouTube, direto tem isso, aquela chamada Brasília pegou fogo. Aí você, o que está acontecendo em Brasília? Deixa eu clicar, quando vai ver a notícia que passa toda hora. Que você está careca de saber, mas o título que põe, ele instiga a curiosidade na pessoa para poder clicar.
E cada vez mais o marketing está se tornando algo sensual, provocativo, apelativo. Antigamente era o outdoor, você tinha que passar em determinado lugar para ver aquilo. Hoje em dia não, no próprio celular, nos pop-ups, naquelas janelinhas de propaganda está acontecendo. Nas próprias escolas está acontecendo. Outro dia eu vindo para a igreja, na praça, eu moro perto de uma praça, estava tendo um evento para crianças. Para crianças. Pula-pula, um inflável para poder brincar de futebol, um inflável para poder escorregar, mas as músicas que estavam tocando é só música com teor sexual, para crianças. E os pais, muitas vezes com suas filhas, seus filhos, dançando, cantando, ouvindo aquelas palavras de cunho que não era para criança ouvir, e aquilo tem normalizado. As músicas chicletes, as músicas que fazem sucesso, que o povo coloca na maior altura dentro do carro, quando você vai ver, dificilmente você vai ver alguém ouvindo uma música clássica na maior altura. Você não vai ouvir uma MPB com letra, um sertanejo antigo, um modão antigo na maior altura. O que você vai ouvir na maior altura? Funk. E, normalmente, aquelas letras que não era para ouvir nem escondido na sua casa sozinho, o povo coloca na maior altura dentro do carro para todo mundo ouvir. Às vezes você está com a sua filha, você está com o seu filho, você tem que tomar cuidado. E isso, a relativização, a questão do sexo livre, isso tem sido pregado pelos intelectuais. Aquilo que era aberração antigamente, hoje, tem sido empurrado para nós como algo normal. Antigamente não tinha dessa de homem ter duas mulheres, duas esposas. Hoje tem. No Instagram tem pessoas que colocam lá conta trisal. Um trisal no Instagram e um tanto de gente. Não, é isso mesmo, tem que ser feliz, é liberdade. Se você é feliz, você está pagando suas contas, ninguém tem nada a ver com isso. Antigamente era poligamia, hoje é poliamor. Porque poliamor é mais bonito. Não pega tão pesado igual poligamia, bigamia. E a sociedade ela tem empurrado isso como algo natural, como algo normal. A promiscuidade sexual ela está sendo aceita por toda a sociedade, mas não pela Bíblia. Ela é aceita por muitos, mas não pela Bíblia. E isso não nos estranha, o fato do homem querer tirar a Bíblia de cena. Não é isso que está acontecendo? Não, aqui não é religião, não. Não fala de Bíblia, não. Não, sem religião. Ou, não, vamos atualizar a Bíblia, porque ela está antiquada, a cultura mudou. Não, vamos adaptar a Bíblia. E já temos Bíblias adaptadas de acordo com a realidade daquele determinado grupo. Se meu grupo está querendo pecar em determinada área, vamos adaptar a Bíblia e atualizar de tal forma que eu vou ler a Bíblia e não vou ser confrontado, porque a Bíblia ela confronta. A Bíblia ela mostra a verdade, ela mostra, olha, isso não pode fazer, se você fizer isso, você está errado. E o homem naquela de não querer ser confrontado, ele tenta tirar aquilo que o incomoda. Mas na Bíblia fica muito claro, meus irmãos. Temos várias listas de pecados, e nessas listas os pecados sexuais estão encabeçando. Quando a gente vai olhar Mateus 15, 18, quando o Senhor Jesus vai dizer que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai, porque revela o que tem no coração. Aí ele vai falar sobre os pecados, imoralidade sexual, ele vai falar sobre adultério. Apocalipse, no capítulo 21, 8, vai ter a lista das práticas daqueles que vão para o inferno. Estão lá imoralidade sexual, adultério, fornicação, está encabeçando a lista. Quando a gente vai para a lista famosa de Gálatas 5, 19 ao 23, que são as obras da carne, estão lá imoralidade sexual, está lá a questão da lascívia, da libertinagem, elas estão encabeçando. Fabrício, quer dizer então que o pecado sexual ele é mais horrível, ele é pior que os outros pecados? Não, meu irmão. A mentira é pecado de igual forma, da mesma forma que o adultério. É mentira. Ambos são transgressões da lei de Deus. Mas os pecados sexuais, eles têm implicações muito severas. Os pecados sexuais, eles têm consequências muito severas para o indivíduo, para a família dele, para a igreja, para pessoas que convivem com aquela pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia nos dá exemplo, um exemplo mais conhecido talvez seja do rei Davi. Lembram? O rei Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, era para ele estar na guerra, ele está no palácio passeando,
lá do alto, ele vê uma moça bonita, Batseba, ele interessa por ela, procura saber, sabe que ela tem um esposo, um soldado dele chamado Urias, mas só com o impulso dele sobrepôs o bom senso, e ele deitou com ela, cometeu adultério. Depois ele tentou esconder o adultério, fazendo com que Urias engravidasse ela. Urias não fez. Depois, o que ele teve que fazer? Mandar matar Urias. E tentou esconder de tudo quanto é jeito. Mas adiantou? Não adiantou. Ele arrependeu? Arrependeu. Ele foi perdoado? Foi perdoado. Mas a consequência do pecado saiu dele? Até o final da vida dele, Davi teve problema com os filhos. Ele lá para morrer, para consagrar Salomão como rei, aí Batseba tem que falar com ele, olha, tem outro filho seu que já está querendo ser rei lá, ó, já está falando que ele é rei, resolve isso. Ele teve problema a vida dele toda nessa área. Isso eu não estou contando Absalão, que quis pegar o reino dele, o filho, um matando o outro. Então, meus irmãos, pecado sexual ele tem implicações muito graves para o indivíduo, para a família dele, para todos aqueles que ele cerca. E aqui é importante a gente salientar que a advertência contra os pecados sexuais não é uma barreira para que ninguém tenha alegria ou tenha prazer, mas é uma proteção para que essa alegria, esse prazer seja no ambiente controlado, no ambiente correto, que é o ambiente do casamento. Uma ilustração fácil para os irmãos entenderem sobre essa parte da área sexual é assim, o fogo é algo bom ou algo ruim? O fogo é bom ou ruim? O povo fica com medo de responder, depende. O fogo no fogão é bom? O fogo na cortina é bom? O fogo na churrasqueira é bom? O fogo no carro é bom? Então o que faz o fogo ser bom? Ele está num ambiente controlado e próprio para o uso dele, correto? Então, de igual forma, o sexo ele tem um ambiente controlado e útil para o proveito dele, que é o quê? É o matrimônio, é o casamento. Tudo que vier fora disso vai dar problema. Tudo que vier fora do matrimônio vai dar problema. Uns mais graves, outros menos graves, mas a consequência vem, meus irmãos. E a Bíblia nos deixa muito claro isso. E aqui, para a gente entrar no texto, que é só a introdução, é importante a gente ver o contexto. Já foi dito por todos os pregadores que vieram antes de mim um contexto, e eu vou falar de uma forma bem simples. Paulo aqui, ele está pregando para os Tessalonicenses. Paulo chegou lá em Atos 17, a gente vê a fundação dessa igreja, ele chega em Tessalônica. Tessalônica é a capital da Macedônia, que é uma província grega, com aproximadamente 200 mil habitantes, era o centro comercial. E Paulo chega naquela cidade, ele começa a ir na sinagoga para poder pregar. Ele vai explicar para os judeus que aquele que eles tinham matado, Jesus, era o Cristo, era Deus. E ele pregou 3 semanas na sinagoga. Os estudiosos dizem que ele ficou lá naquela cidade entre 1 e 2 meses pregando. E muitos judeus converteram, muitos gregos converteram, mulheres de alta corte, lá no texto de alto poder aquisitivo, se converteram, mas outros judeus também não gostaram. Peraí, quem que é esse que vem aqui mudar aquilo que nós acreditamos? E Paulo enfrentou uma oposição ferrenha, ele teve que esconder. E ele teve que sair daquela cidade às pressas, senão ele ia ser capturado, e eles queriam matá-lo. Então Paulo ele ficou lá 1, 2 meses, pregou, depois ele foi para Bereia. Mas Paulo ele queria saber sobre aquela igreja, então ele envia Timóteo para que ele pudesse exortar, encorajar aqueles irmãos que estavam enfrentando perseguição e também trazer um relatório para Paulo de como aqueles irmãos estavam. Nós vimos isso na semana passada. E Timóteo vai trazer um relatório para Paulo. Paulo, a igreja está bem. Graças a Deus, mesmo diante de toda a perseguição, Paulo, eles estão perseverando. Mesmo diante da tribulação, Paulo, eles estão perseverando. Mas, Paulo, tem alguns assuntos que é bom você dar uma pincelada, que é bom você dar uma explanação melhor. Você pode falar melhor, Paulo, sobre a segunda vinda de Cristo, nós vamos ver no capítulo 5. Paulo, você pode falar melhor sobre o amor fraternal, nós vamos ver na semana que vem. Paulo, você pode dar uma pincelada, você pode explicar de uma forma melhor sobre a área sexual, é o que nós vamos ver hoje. Isso que nós vamos estudar hoje é Paulo respondendo aquele relatório que Timóteo trouxe para ele da necessidade da igreja.
E é importante a gente entender isso quando a gente está estudando uma carta, porque as cartas, elas não são tratados teológicos, ela não vai falar de teologia de A a Z. As cartas, elas são o quê? A teologia aplicada à realidade de cada igreja que ela foi escrita. Então, quando você lê a carta aos Coríntios, você vai ver a necessidade daquela igreja e Paulo respondendo às necessidades daquela igreja teologicamente. É uma teologia prática do dia a dia. E aqui Paulo ele está respondendo àquela necessidade daquela igreja. E essa passagem de hoje vai ser sobre essa área sexual. Fuja da imoralidade. E eu dividi ela em 3 tópicos. Primeiro, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver que a santificação é a vontade de Deus, do 1 ao 3. Do versículo 3 ao 6, nós vamos ver 3 áreas da santificação. A gente vai aprender que a santificação é a vontade de Deus. Fabrício, mas como que eu faço isso na prática? 3 áreas para a gente fazer na prática. Fabrício, mas eu acho que eu não preciso fazer isso, não. Aí Paulo ele vai dar, então, 4 razões muito claras por que nós devemos fazer, no versículo 7 ao 8. Então, para iniciarmos, meus irmãos, a santificação é a vontade de Deus, no versículo 1. O que está escrito no versículo 1? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que Paulo está fazendo nesse versículo 1? Ele está fazendo um pedido e um elogio. Ele faz um pedido intenso, um pedido fervoroso. Ele vai começar falando, finalmente, olha aqui, eu já falei que eu recebi o relatório, eu já falei no capítulo 1, no 2, no 3 aqui, que vocês têm dado exemplo, que vocês têm dado testemunho, que vocês são uma igreja modelo para as outras igrejas. Agora eu estou chegando na parte final, e eu rogo a vocês. O que é rogar? É um pedido, uma súplica, um pedido intenso. Ele está fazendo um pedido fervoroso para aquela igreja. Mas antes de fazer esse pedido, Paulo reconhece que aquela igreja tinha dado bom testemunho e que eles estavam tentando manter firmes. Ele vai dizer o elogio. E como de nós recebestes, na continuação do 1, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Vocês estão fazendo o que nós orientamos vocês a fazer. Ele reconhece isso, mas ele continua falando, olha, continueis progredindo cada vez mais. O que é isso? Meus irmãos, a vida cristã ela é marcada ou pelo crescimento ou pelo declínio. Ou você vai progredir, você vai crescer em graça e conhecimento, ou você vai declinar, você vai regredir naquele conhecimento que você tem. Não tem meio termo. Se pegar hoje, 2025, você conhece mais Bíblia do que você conhecia em 2024? Se a gente pegar o ano de 2025, você tem orado mais do que o ano de 2024? No ano de 2025, você tem tido mais intimidade, mais maturidade cristã do que você tinha no ano de 2024? Ou você ainda está naquelas mesmas picuinhas, está naquelas mesmas questões frívolas que não têm sentido, preocupações que não têm sentido? Uma das marcas de maturidade espiritual é justamente a gente ter consciência das nossas imperfeições. Uma pessoa madura é aquela que reconhece que ela é imperfeita e que ela precisa crescer cada vez mais. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vê que nós somos falhos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que nós não somos nada e estamos aquém daquilo que Deus ele exige da gente. Então não tem como, não tem espaço para arrogância espiritual. E não tem espaço também para preguiça espiritual. Tem que ter aqui em nós uma insatisfação santa. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, quando ele prega para os filipenses, ele vai dizer, uma coisa eu faço, eu não julgo tê-lo alcançado, eu deixo as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Aí você tem que lembrar que é um homem de mais dos seus 60 anos, que já foi muito experimentado, que já tem uma bagagem espiritual muito grande, falando, olha, eu não julgo que eu já alcancei. Porque tinha gente lá em Filipenses que falava sobre perfeição. Paulo fala, eu não julgo ter alcançado perfeição. Eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo. Então a gente precisa fazer isso. Paulo está falando para aquela igreja de Tessalônica, está falando, olha, eu reconheço que vocês têm esforçado.
Eu reconheço que vocês têm dado bom testemunho, mas continueis progredindo. Continuem crescendo. Continuem em disciplina, porque senão vocês vão cair. Tem muitas pessoas que têm um pensamento igual da igreja de Apocalipse. Nós vamos ver a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17. A igreja achava que ela era rica, achava que era uma igreja riquíssima, uma igreja que tinha tudo. O Senhor Jesus fala para ela, olha, você é cega, pobre e nua. Você não tem nada. A única coisa que a igreja tinha era uma falsa sensação que ela estava bem, mas isso também era errado. E tem muitas pessoas que têm essa falsa sensação que ela já está madura. Olha, eu não preciso orar mais igual antes, porque agora eu já sou muito espiritual. Eu já vi pessoas falando, às vezes, numa reunião, falando assim, olha, graças a Deus, agora eu não tenho dificuldade mais com o pecado. Antes eu tinha, mas quando eu converti, eu não tenho mais dificuldade, não peco mais. É verdade isso? Mentira. É mentira. A gente precisa cada vez estar caminhando. A luta sempre ela está constante. O pecado sempre está batendo na porta. O diabo sempre está com as suas ciladas ardilosas para poder nos capturar. E se a gente não ficar crescendo, se nós não progredirmos, uma hora a gente cai. Então, meus irmãos, Paulo está falando para aquela igreja, olha, eu vou fazer um pedido para vocês. Um pedido intenso, eu rogo para vocês. Eu reconheço aqui que vocês estão fazendo o correto, vocês estão se esforçando, vocês estão buscando agradar a Deus. E aqui um detalhe, um parênteses, nós temos buscado agradar a Deus? Fabrício, eu estou obedecendo, está difícil, eu não estou falando de obedecer, eu estou falando agradar-se de Deus. Ah, Fabrício, não é a mesma coisa, não, você pode obedecer sem agradar a Deus. Um exemplo disso, claro, na Bíblia é o próprio Jonas, se lembram? Deus falou, Jonas, vai para Nínive pregar para eles arrependerem, senão eu vou exterminar aquele povo. Jonas, aquele povo malvado, aquele povo fez tanto mal para o meu povo, eu não quero pregar para eles não, que se eles arrependerem, Deus vai perdoar. O que ele fez? Perna para quem tem, e pegou o navio para outra região. Deus falou, não, você vai fazer o que eu quero, vem para cá. E ele foi e pregou, o povo arrependeu, e ele ficou feliz? Não, ele fez aquilo obrigado. Ele obedeceu, mas ele não agradou-se daquilo. Meus irmãos, nós obedecemos a Deus e precisamos agradar de obedecer a Deus. Nós precisamos agradar-nos de Deus. Não é fazer aquela coisa obrigada, nossa, eu vou na igreja, eu não estou afim, que saco. Não, é vir para a igreja sabendo que você vai vir cá para poder glorificar a Deus, porque Ele te salvou. Não é vir obrigado. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça para você vir na igreja. Às vezes, jovem, adolescente, tem muito isso. Não estou afim para a igreja, você vai. Adolescente não tem que estar afim de ir para lugar nenhum. Ele vai onde que o pai dele, a mãe dele está mandando ele ir. Mas tem adulto que é assim também. Nossa, não era para eu estar aqui, eu estou tão cansado. Não, meus irmãos. Nós obedecemos a Deus não por medo do inferno, mas nós obedecemos a Deus por gratidão pelo céu. É diferente, entende? Tem gente... Deixar de fazer o errado por medo da punição não precisa do Espírito Santo. Se você falar com uma criança, senta nesse banco e não sai, senão eu vou te corrigir. Ela está doida para sair do banco, mas ela vai obedecer por medo da correção, correto? Se você falar para um homem, olha, você não pode pegar essa maleta, senão você vai ficar preso 10 anos. Às vezes ele está afim de pegar aquela maleta, ele não acha errado pegar, mas ele não vai fazer por medo de ser preso. Não precisa do Espírito Santo. Agora, meu irmão, quando alguém deixa de fazer algo porque ele entende e compreende que aquilo é transgressão à lei de Deus, e ele faz isso com amor, isso é sobrenatural. Isso que acontece quando Paulo vai falar que renegadas as paixões. Então, quando nós somos convertidos, nós deixamos de pecar, não por medo do inferno, mas nós deixamos de pecar porque nós somos gratos a Deus pelo céu que Ele nos deu através de Cristo, e sabemos que Ele sabe o melhor para nós. É diferente você agradar-se de Deus, é diferente você agradar a Deus, não por obrigação, mas por consciência e compreensão daquilo que Ele fez por ti. E isso Paulo está falando para eles, um pedido eu faço para vocês, eu rogo, eu faço esse pedido com intensidade. E ele vai dar 2 razões para as pessoas cumprirem aquele pedido dele no versículo 2. Ele está fazendo um pedido, ele está chegando para os Tessalonicenses falando, olha, finalmente eu rogo a vocês, eu reconheço que vocês estão indo bem, mas continue crescendo, mas eu tenho um pedido para vocês. E eu vou dar 2 motivos para vocês seguirem esse pedido que eu estou fazendo. No versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de Jesus.
que Paulo está falando? Olha, eu vou fazer um pedido para vocês. Qual o motivo, o primeiro motivo? Vocês já ouviram muito sobre esse pedido, vocês já estão cientes desse pedido, vocês já estão inteirados que nós já demos essa instrução para vocês. E o verbo aqui, instruir, ele no grego, ele é do vocabulário militar, que ele já tem a conotação de alguém de hierarquia superior dando uma ordem. Então, Paulo está falando aqui, olha, vocês já foram instruídos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, vocês já sabem, não sou eu, Paulo, que estou falando isso, o Senhor Jesus. A santificação aqui é o Senhor Jesus que já instruiu vocês. Através, Paulo, ele pregou para aquela igreja, discipulou aquelas pessoas, com certeza ele falou sobre essas questões com eles. Meus irmãos, é pior o pecado do crente do que o pecado do incrédulo. Porque o crente, ele já foi instruído. É diferente uma pessoa que não é cristã, que não sabe de determinadas coisas, ela cair, e uma pessoa que é cristã, ela cair. Por quê? O pecado já é um pecado diligente, a pessoa estudou, ela calculou os erros, tudo, e ela tomou aquela decisão deliberada, ela tomou aquela decisão consciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O pecado sempre é uma rebelião deliberada, é uma rebelião calculada contra Deus. O pecado, o que é o pecado, Fabrício? É transgredir a lei de Deus, é deixar de fazer o que Deus manda fazer e fazer o que Deus proíbe fazer. Isso é o pecado. Paulo está falando, olha, vocês já foram instruídos, vocês já sabem, já ouviram da parte do Senhor Jesus, e ele vai dar o segundo motivo para eles seguirem aquela instrução. No versículo 3, pois essa é a vontade de Deus. Por que a gente tem que seguir essa instrução sua, Paulo? Olha, vocês já foram instruídos, e porque é a vontade de Deus. E o termo vontade de Deus na Bíblia, a gente pode pegar pelo menos dois sentidos. Tem a vontade secreta de Deus, que é aquela vontade decretiva. Deus, ele decreta, vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, você também não sabe o que vai acontecer, você planejou. Mas você não sabe se vai acontecer o que você planejou amanhã, mas Deus sabe. A vontade dele vai se cumprir. E isso é bom, para que nós nós tenhamos sempre dependência dele e ninguém ache que é dono do seu destino aqui. A gente planeja, mas a resposta vem de Deus. E vai acontecer o que ele quer. Ele é soberano. Então essa é a vontade secreta, a vontade decretiva. Só que tem a vontade de Deus revelada. O que é a vontade de Deus revelada? Aquela que ele deixa claramente na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer, pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Está secreto isso? Está escondido? Alguém tem que fazer um curso de português para interpretação, para entender o que é isso? Não, meus irmãos. Você não precisa estudar 1 hora para saber. Você leu aqui, está revelado. É a vontade revelada de Deus. Qual que é? A vossa santificação. E a santificação, ela tem a santificação posicional e ela tem a santificação que é o processo de santificação. Fabrício, o que é isso? Santificação posicional. Lá em Efésios 2, o que Paulo vai falar? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do mundo, dos nossos prazeres, da natureza, não é isso? Nós éramos filhos da ira de Deus. Então, qual que era a posição nossa? Filhos da ira de Deus, para ficar fácil. Quando nós somos convertidos, o que Deus faz conosco? Ele nos tira dessa posição de filhos da ira e nos coloca na posição de filhos dele, não é isso? Então essa é a santidade posicional. No momento da conversão, Deus te tira da posição aqui de filho da ira e te coloca na posição de filho dele, assentados nas regiões celestiais com Cristo. É uma posição diferente. E essa posição diferente, ela tem implicações práticas. Se eu fui tirado da posição de filho da ira para filho de Deus, eu tenho que agir como filho de Deus. Aí entra a santificação, que é o processo. Entenderam? Santidade posicional, nós éramos filhos da ira, nós somos filhos de Deus, e quando nós somos filhos de Deus, tem que gerar uma prática na nossa vida, que é o processo de santificação, que vai até a segunda vinda de Cristo, até a nossa morte. Sempre buscando aperfeiçoamento, sempre buscando, sempre arrependendo. Fabrício, como que eu sei se eu sou salvo? Fabrício, quando eu sinto meu coração, quando eu arrepio, quando eu choro? Não. Você está se arrependendo todo dia.
Você está convencido do Espírito Santo todo dia quando você peca? Você está buscando cada dia ser melhor? Você está buscando cada dia agradar mais a Deus? Fabrício, mas eu caio, sim, mas aí você arrepende de novo, você ora, você busca. É isso, é um processo. É Deus nos colocando, imagina um bolo redondo e uma forma quadrada. O que vai ter que fazer com esse bolo? Vai ter que ir arrumando, não vai? Ter que ir cortando. Então, tem um molde que é Cristo e tem um Fabrício aqui, que é outro molde. E Paulo vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem formados semelhante à imagem de Cristo. Então, o que vai acontecer? Todas as coisas que acontecem na minha vida, Deus, Ele está me modelando no molde de Cristo. Ele está formando em mim um caráter de Cristo. Vai acontecer coisas boas, vai acontecer coisas ruins, mas tudo está cooperando para que eu seja formado segundo a imagem de Cristo. Esse é o processo de santificação. Isso Paulo está falando, olha, vocês têm a vontade revelada de Deus. E essa vontade, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, ela já é clara. Moisés falou para o povo, olha, sede santo, porque eu sou santo. Na Bíblia tem várias passagens falando sobre santidade. É algo muito claro aqui. Então, Fabrício, como que eu tiro isso para a prática? O que significa essa vontade tão revelada? Que ninguém tem desculpa para ir viver na imoralidade. É claro. Não tem que fazer um estudo de grego, não precisa estudar hermenêutica, não precisa nada. Você leu aqui, é a vontade de Deus, santidade. O que é santidade? Separar-se para Deus, deixar de fazer o que é pecado e começar a andar de acordo com aquilo que Deus, o caminho que Ele deu. Todo mundo sabe fazer isso. Não tem desculpa para alguém viver na imoralidade. Não tem exceção. Todos devem buscar a santificação. Mas pode surgir uma dúvida. Fabrício, eu entendi. Paulo, ele vai fazer um pedido fervoroso. Eu rogo a vocês. Ele reconhece a igreja, ele faz o elogio, continueis progredindo. Ele vai dar duas razões para aquele pedido. Quais razões que ele vai dar? Vocês já foram instruídos da parte de Jesus, e essa é a vontade de Deus. Entenderam até aí? Ele faz um pedido para o povo andar em santidade, ele vai falar que eles já foram instruídos, e ele vai dar como argumento também que é a vontade de Deus. Mas alguém podia perguntar para Paulo, mas Paulo, como que eu faço isso no dia a dia? Como que eu vou buscar essa santificação no meu dia a dia, Paulo? Agora ele vai dar 3 áreas práticas para que nós vivamos em santidade na área sexual. E ele começa no versículo 3. Paulo, como seguir essas instruções? Como que eu vou buscar a santificação? Ele vai explicar. No versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que está escrito na Ara, ou então na NVI está escrito imoralidade. Então, como que eu sigo isso na prática? Primeiro tópico aqui, fugindo da imoralidade. Fugindo da prostituição. E a palavra original aqui para prostituição ou imoralidade é a palavra porneia. Porneia, ela abrange todo tipo de pecado. Seja lascívia, libertinagem, seja prostituição, pornografia, seja de mente, seja sensualidade no corpo, tudo que você imaginar de pecado na área, a palavra porneia, que é a palavra original que foi traduzida prostituição ou imoralidade, ela abrange. Paulo está falando, vocês têm que fugir, vocês têm que se abster da prostituição. E aqui Paulo está falando para aqueles cristãos que eles deviam ir na contramão daquela cultura, que às vezes alguém pode pensar assim, Fabrício, Paulo não sabe que semana que vem vai começar o carnaval. Ele está mandando a gente fugir, mas ele não sabe que o carnaval está aí. Fabrício, para Paulo era mais fácil. Lá não tinha Instagram com tanto de pop-up, com essa sensualidade tão fácil que nós temos. Por isso que ele prega, mas só que na nossa realidade é diferente, meus irmãos. O contexto grego-romano era depravadíssimo. O contexto da época aqui era muito imoral nessa área. A imoralidade ela era muito grande, era comum um homem casado de posses ter 1 ou 2 amantes e a esposa saber disso. Era comum. Dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. O único que não era, o imperador Cláudio, foi traído pela esposa. Dos 15, 14 eram homossexuais. Então, não é algo de hoje, não. É algo que naquela época era muito comum. E não só comum, era incentivado da alta classe para todas as classes. Não era algo escondido, era algo escancarado.
Eles viviam sob a influência do pensamento gnóstico, as ideias gnósticas. O que os gnósticos eles ensinavam? Eles tinham um ensinamento falando que aquilo que você faz na carne não tem diferença para Deus. O importante é o intelecto, é o conhecimento esotérico. Então, você pode fazer tudo que você quiser no corpo, que você vai ser salvo, se você tiver esse pensamento esotérico. Qual a consequência? Toda sorte de imoralidade era feita no corpo. A gente vê o Império Romano, ele crescendo tanto nessa área. O pastor Glauco falou de homens afeminados, isso. O Império Romano, uma das causas dele cair foi justamente isso. Ficou faltando homem lá mesmo. Aí quando chegaram os bárbaros para invadir a cidade, cadê os homens? Cadê Tutano? Cadê esse cara mau, bravo, para poder guerrear contra os bárbaros? Não tinha mais. A imoralidade, ela foi crescendo de tal forma que foi perdendo todos os princípios. Tem um historiador, o maior orador grego, Demóstenes, ele diz: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades do corpo e as esposas para procriar filhos. Era para isso, de tão depravado que era a sociedade. Os homens intelectuais, que você fala, nossa, esse homem é muito sábio, a maioria deles tinham mancebos, que eram jovens escravos sexuais. Aí você vai falar que o contexto de Paulo era tranquilo? Paulo está falando isso para a igreja porque naquela época era tranquilo. Não, o bicho pegava. E a igreja de Tessalônica, ela estava inserida nesse contexto. Imagina você falar para a igreja, olha, fujam da prostituição. Imaginem o contexto, o que acontecia. A prostituição, ela estava linkada até nos cultos, até na religião, porque tinham cultos igual a deusa Afrodite, que ela tinha milhares de prostitutas cultuais. Paulo está falando para esse povo, olha, fuja da prostituição, vocês estão inseridos num meio muito depravado, abstenham da imoralidade. Paulo está orientando aquela igreja para ir contra a sociedade, como é hoje em dia, meus irmãos, de igual forma. Se alguém quer viver em santidade, ele tem que ir contra. Ele tem que ir contra as meninas, os meninos, jovens, adolescentes, tem que ir contra o professor de faculdade, tem que ir contra os amiguinhos da escola. A palavra virgindade já virou tabu, já está um xingamento. Se alguma moça falar isso na faculdade, ela vai ser zombada. Se uma moça falar, se um rapaz falar isso para os amigos dele, ele vai ser motivo de bullying. Mentira, eu estou mentindo. Um pastor contou, não lembro qual foi, que eu ouvi ele dizendo, que ele estava pregando para jovens, e um dos jovens falou que ele começou a namorar a moça, só que o namoro durou poucas semanas, porque a moça falou para ele que ele não era homem, não, que ela queria um homem mesmo, mais para frente. Aí terminou o namoro, depois ela arranjou um homem, que engravidou ela e deixou ela cuidando do menino sozinho. Entendeu? Paulo está falando que, olha, vocês têm que ir na contramão do mundo. Vocês têm que ir na contramão do mundo. Você tem que usar o seu corpo aqui, meu irmão, de uma maneira santa. O sexo puro do casamento está sendo banalizado. A indústria pornográfica é uma das mais rentáveis do mundo. O adultério, ele tem sido incentivado. Às vezes, não sei quem assiste novela, filme, série, presta atenção. Eles fazem a série de uma forma que você torce para a mulher largar o marido dela e ficar com o outro. Já percebeu isso? Se você não tomar cuidado, você fala, nossa, o cara é muito malvado, o outro é tão amoroso, o outro é tão carinhoso, não, larga mesmo, ele está te fazendo mal, está te batendo, larga ele, vai para o outro. Nós somos tão ruins por natureza, e as pessoas que produzem, eles são tão sábios nesse sentido, que eles já fazem um enredo do jeito que você vai torcer para o mal. Fabrício, eu nunca fiz isso. Você já assistiu La Casa de Papel? Já assistiu La Casa de Papel, que tem uns caras que assaltam o banco? Eu duvido que você nunca torceu para eles. Eu já torci, eu já peguei lá, torci, nossa, a polícia não pode pegar ele. Nossa, ele conseguiu sair da polícia. Por quê? Eles já fazem um enredo de tal forma que você começa a torcer para a coisa errada. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar muito atento com isso. O adultério tem sido incentivado, tem sido aplaudido. Nós vemos na televisão apologia à traição. Nós vemos sobre questão de vida desregrada. E, mais uma vez, é bom a gente destacar que as instruções de Deus em referência à área sexual não é privar ninguém do prazer,
mas é proteger para que essa alegria, algo que Deus deu, que foi o desejo, que ele seja no ambiente certo, que é no matrimônio. Não é colocar muros privando você de prazer, mas é colocar muros de tal forma que aquele jardim ele vai ser protegido. Porque tem pessoas que falam, na igreja não pode fazer nada. Não, irmão, você pode fazer dentro do ambiente correto, que dessa forma você vai ser feliz de verdade. Você não vai ser um escravo, você não vai ser uma pessoa depravada, viciada. Então, Paulo, qual que é a primeira parte prática aqui? Como que a gente consegue viver em santidade, fugindo da prostituição, da imoralidade? Fabrício, como mais? Ele vai continuar no versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A palavra grega que foi traduzida para corpo aqui, ela pode ser traduzida para vaso também. Não na questão vaso de planta, mas vaso no sentido aqui de corpo. E ela pode ser traduzida também como esposa. Quando alguém está com a King James, a King James está escrito obter a esposa, arrumar um cônjuge. Por quê? Vaso também na Bíblia é muito falado para o vaso mais frágil. Pedro vai falar, olha, tende a esposa como um vaso mais frágil, cuide dela. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando, olha, você tem que saber controlar o seu corpo. E eu acho que o corpo é a maneira mais tranquila da gente ter essa tradução, porque o homem que controla o seu corpo é um homem que vai obter uma esposa e vai viver de forma sábia com ela, entenderam? Já está incluso. Porque tem umas versões que vai falar assim, olha, você tem que saber agradar a Deus com a sua esposa, obter um cônjuge e viver de maneira santa com ela. A pessoa que controla o seu corpo, quando ele obter uma esposa, ele vai viver de maneira santa com ela. Então, o que Paulo está falando aqui? Uma forma de fugir da prostituição. Controle o seu corpo. O cristão é alguém que sabe controlar os seus desejos. Fabrício, como que eu controlo o corpo? No versículo 5. Não com desejo de lascívia. O que é lascívia? Qualquer tipo de desejo pecaminoso. Qualquer coisa. Libertinagem, lascívia, a mente. Qualquer tipo de pensamento, sensualidade, desejo. Isso entra aqui a palavra lascívia. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui? Ele está proibindo o desejo? Não. O desejo foi o próprio Deus que deu. Ele está proibindo o desejo impuro. Ele está proibindo o desejo impuro, que é o desejo que escraviza as pessoas. O desejo impuro, ele escraviza a pessoa. Uma prova disso, pornografia. Os estudiosos falam que a pornografia tem pelo menos 4 etapas. Primeiro, o vício, assiste uma vez no ano, uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez por dia, 2 vezes por dia, vício. A segunda etapa, a escalada. Aquilo que você via no início já não atrai mais, tem que ser algo mais intenso, mais intenso, mais intenso, vai escalando, cada vez mais aberrações. Depois, o terceiro, a perda da sensibilidade para com o sexo oposto. Você já não tem mais sensibilidade para olhar para o sexo oposto pensando como alguém da família, porque vira uma objetificação sexual. Você não consegue olhar para uma moça como sua irmã, uma mulher como sua mãe, um homem como seu pai, já é um objeto. E o quarto, propensão a fazer aquilo que a pessoa já está viciada. Entenderam? Vício, aí a pessoa começa a escalar, ela começa a perder a sensibilidade e depois ela já está pronta para realizar toda sorte de aberração, porque a mente dela já está cauterizada, ela perdeu a sensibilidade para o que é certo ou não. Fabrício, nossa, graças a Deus isso acontece só no mundo, só em quem não conhece a Deus. Mentira. Mentira, tem uma pesquisa aqui. 55% dos homens casados acessam esse conteúdo com regularidade. 55% dos homens casados. Entre eles, 36% acredita que deveria haver menos, mas não considera pecado. Dentre os entrevistados, apenas 18% acredita que está viciado. A maioria não procura ajuda por ter medo de ser julgado por seu pastor. Daqui é dentro da igreja, foi um pastor que encomendou essa pesquisa. 55%, mais da metade da igreja aqui estava viciado já.
E 36% achava que não é pecado. Meus irmãos, é um desejo impuro, que vicia, que escraviza. E esse caminho, Paulo vai falar, olha, vocês não têm que ter esse desejo de lascívia como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus. Os gentios aqui, a sociedade grega, que a igreja estava inserida, ela não conhecia o Deus verdadeiro, e eles tinham os deuses deles. Tem os deuses gregos. Só que, olha para você ver como que a moral ela é tão avacalhada quando a pessoa não tem Deus, o Deus verdadeiro. Hércules é filho de quem, na mitologia grega? De Zeus com uma mulher, correto? Vocês lembram disso na mitologia? O Deus desceu e teve relação com a mulher. Até os deuses deles cometem esse tipo de coisa, imagina eles. Paulo está falando, olha, vocês não são gentios, eles não conhecem um verdadeiro Deus, é como os deuses deles já não têm moral, já não fazem o que é correto, ainda mais eles. Vocês não têm que deixar se guiar pela lascívia. Fabrício, o que seria a pessoa controlar o corpo hoje e tudo? Meus irmãos, toma cuidado. Jovens, adolescentes, ficar aqui, não existe isso. Não existe. Pessoas ficam. A gente tem que tomar muito cuidado, o namoro sem santidade. 1 Pedro 4,17 vai dizer, e chegou a hora de começar o julgamento, e será pela casa de Deus. O julgamento vai começar pela casa de Deus, que ele vai falar, ai daqueles então, se vai começar pela casa de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, é bom a gente entender isso. A carne é fraca não é desculpa para pecar. Já viu gente falando? Nossa, eu caí, mas a carne é fraca, né? A carne é fraca. Isso não é desculpa para pecar, isso é uma advertência contra o pecado. Olha, foge porque a carne é fraca. Não vai brincar com tentação porque a carne é fraca. Paulo fala para Timóteo, fugir das tentações da mocidade. A Bíblia nos orienta o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas manda resistir à tentação? Não, tentação você tem que fugir, perna para quem tem, senão você vai pecar ouvindo louvor. A gente pregava para os jovens, olha, evita carro, sozinho, lugar escuro, ficar isolado. Mas só que a gente é da igreja. Problemas, vai cair. Mas no carro a gente está ouvindo Cassiane. Problemas, vai cair. A gente está ouvindo louvor. Vai cair com a Bíblia e ouvindo louvor. A Bíblia manda fugir daquilo que a gente não dá conta. Ninguém dá conta de brincar com tentação. Fabrício, mas eu sou tentado. Meus irmãos, acho que é Martinho Lutero que fala que você pode impedir dos pássaros voarem sobre a sua cabeça? Não. Mas você pode impedir um pássaro de fazer um ninho na sua cabeça? Pode. Não pode? Então, a gente não pode impedir dos pensamentos virem na nossa mente, mas a gente pode impedir deles criarem raízes na nossa mente. Então, você consegue impedir isso. Você não consegue impedir o pensamento, mas só que você fazer aquilo e deixar ele criar raiz e alimentar aquilo, deixar ele para o coração, isso você consegue impedir. Então, fuja da tentação. Eu sou casado, eu não tenho mais isso. Meu irmão, cuidado com o adultério. O adultério, ele começa na cama? Não. O adultério, ele termina na cama. Sabe quando que o adultério começa? Ele começa num WhatsApp, que você respondeu aquela pessoa que não é sua esposa, que não era para você render com ela. O adultério começa numa carona que você deu ou aceitou de alguém que não é o seu esposo e foi andar sozinho no carro. O adultério começa quando você, moça, casada, você, senhora, vai reclamar com um homem, outro homem, sobre o seu marido. Nossa, meu marido está grosso, não sei o quê, o outro, ele é assim, ele não podia ser assim, tá. O adultério começa quando um homem, sem ser seu esposo, vai te elogiar e você agradece. O adultério começa quando tem aquela curtida lá no Instagram e você vai lá, obrigado, oi, você está linda, obrigado, ou você está lindo, obrigado. O adultério começa aí. A gente tem que tomar cuidado. Isso está acontecendo muito dentro da igreja, no meio de pastores está acontecendo demais. Adultério. Às vezes a pessoa começa a abrir com uma justificativa para orar. Não, eu vou abrir com o pastor para ele orar para a minha vida. Aí chega o pastor, meu marido está assim, insensado, Tem que tomar cuidado. Temos dezenas de exemplos aí de pastores que caíram. Oração é algo muito íntimo.
Você quer abrir sobre alguém, mulher? Procure outra mulher idônea para abrir. Você quer abrir sobre alguém, com alguém, homem? Procura um homem idôneo, vai se abrir com ele, pede ajuda para ele. Nada de sexo oposto ficar conversando. Não existe isso. Porque acontece, vai acontecer, pode não ter acontecido. Às vezes você está assim, não, eu comecei a conversar, eu estou conversando, não aconteceu nada. Meu irmão, foge enquanto há tempo, porque senão vai cair. O adultério tem acontecido muito dentro das igrejas, porque as pessoas elas têm brincado com a tentação. Então, Fabrício, como que eu vou viver em santidade? Paulo falou, fugir da prostituição, controle o seu corpo, e ele vai dar o terceiro motivo aqui, no versículo 6. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Nesta matéria, o que é defraudar nessa matéria? Na área sexual. É você provocar um desejo que você não pode suprir ele de forma lícita, correta. O que é defraudar? É você provocar alguém e você não é esposo, você não é esposa daquela pessoa para poder satisfazer aquele desejo que você provocou naquela pessoa. Entenderam? No namoro, está lá, começa com carinho tudo, vai chegar um momento que vai ter um desejo e você não é esposo para poder satisfazer aquele desejo. Vai chegar um momento que vai ter um desejo e você não é esposa para poder satisfazer aquele desejo. Isso é defraudar. Fabrício, qual que é o limite do namoro cristão? Pode ter isso, meu irmão. O limite do namoro cristão é esse daqui. Não defraudeis uns aos outros. O que é defraudar, Fabrício? Todo mundo sabe onde o calo aperta. Às vezes um carinho no braço já está provocando alguma coisa. Um carinho na nuca, a pessoa já arrepiou toda, já está toda provocada. Isso é o seu limite, não vai fazer isso. E é sério, é sério. A gente tem que tomar muito cuidado, não defraudeis. Nós vivemos numa cultura da sedução. O cinema, a moda, as redes sociais, elas têm promovido o flerte, elas têm promovido a sedução. Você vê moças andando de forma sensual, provocando desejos. E Jesus, ele apertou o parafuso. Antes, adultério era o quê? Ir para a cama. O que Jesus fala? Olhou e desejou, já adulterou. Olhou e desejou, já adulterou. Então, moças, cuidado com a roupa. Rapazes, cuidado com a roupa, porque senão você está provocando algo que não era para provocar. No namoro, cuidado com os carinhos, cuidado com o jeito, porque senão você vai provocar algo, você vai defraudar e você não é a pessoa própria, só o esposo ou a esposa que vai poder suprir aquela necessidade. E a gente vê, infelizmente, isso crescendo muito. Pastores estão ganhando a mídia com escândalos por causa dessa área. A gente vê homens defraudando mulheres, rapazes e moças que vão de namoro em namoro, aí a pessoa hoje está amando um, ano que vem está amando o outro, no outro ano ela está amando, aí passa 5 anos, ela já amou de morrer 10 rapazes. Imagina um tanto de defraudação que não aconteceu nessa vida e o que isso vai gerar de consequência para um casamento. Isso é muito sério. Fabrício, eu entendi. Paulo falou que nós devemos buscar santificação, porque nós já fomos instruídos, porque essa é a vontade de Deus. Ele já nos explicou como que nós vamos buscar santificação, fugindo da prostituição, controlando o corpo e evitando defraudar, mas eu ainda não estou convencido disso não, Fabrício. Eu acho que dá para viver do jeito que eu estou vivendo. Então, Paulo ele vai dar 4 razões para a gente por que nós devemos ouvir atentamente o que ele está falando. Versículo 6. Qual que é a primeira razão para a gente fazer o que ele está falando? Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Está escrito na sua Bíblia, eu não estou falando não, eu estou explicando versículo por versículo. Só isso que eu estou fazendo. Paulo está falando, por que a gente tem que fazer isso? Porque o Senhor, ele é o vingador. O que é o vingador? Aquele que executa a sentença, aquele que vai tomar o partido da vítima. Meus irmãos, tudo isso que eu falei de defraudação, isso acontece às claras? Na luz do dia, para todo mundo ver? Isso acontece escondido, não é? O homem vai saber lá do adultério? Vai ser o último a saber. A esposa vai saber do adultério? Não. É algo em secreto.
o pai da moça vai saber o que está acontecendo lá no namoro dela? De defraudação? Não, é algo que está acontecendo escondido. Mas Paulo está falando, olha, contra tudo isso que eu já falei para vocês, o Senhor, Ele é o vingador. O Senhor aqui, Ele vai aplicar a sentença. Por mais que vocês estão fazendo escondido, e o pai dela não sabe, o esposo dela não sabe, a esposa dele não sabe, o Senhor Jesus sabe. E Ele é o vingador. Nós testificamos claramente, Ele é o vingador, meus irmãos, e nossa geração tem brincado muito com Deus. Nós temos visto as pessoas brincando muito com Deus, aqueles que vivem defraudando o outro, desonrando seu corpo, vão esbarrar com Deus, com Jesus no dia do juízo, e não como Salvador, mas como juiz. Ai daqueles que naquele dia não tiverem Jesus como Salvador, porque vão ter Ele como juiz, aquele que vai aplicar a justa ira de Deus. O inferno nada mais é do que Deus sendo justo para com o pecado, sabia? É a justiça de Deus. E muitas pessoas estão brincando, e naquele momento vai ter uma surpresa muito dolorosa. Para os filhos de Deus, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, vai ser maravilhoso. Mas para aqueles que não têm o Senhor Jesus, eles como Salvador, vão ter Ele como vingador. Fabrício, mas Deus tem paciência. Tem, mas a paciência de Deus tem limite. A Bíblia fala de diversos povos que foram exterminados porque eles alcançaram um limite da iniquidade perante Deus. Eu não sei qual que é o limite da minha iniquidade, não sei qual que é o limite da sua iniquidade, mas Deus sabe. E uma hora a conta pode fechar lá e Deus falar, agora já dá, já chega. Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas sempre que a misericórdia de Deus, o resultado dela não é arrependimento, vem o juízo de Deus para com essa pessoa. Sempre que a misericórdia não gera arrependimento, o resultado é o juízo. Deus é misericordioso, mas a paciência dele tem limite. E ai daqueles, aqui Paulo está falando, vocês têm que fazer isso porque o Senhor é o vingador. Outra razão, Fabrício, por que nós devemos fazer isso no versículo 7? Porque Deus nos chamou não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Tem gente que inverte a ordem. Deus me salvou, então eu posso viver da mesma forma, eu sou salvo. Não, Deus te salvou não é para você viver da mesma forma. Lembra da santidade posicional? Ele tirou de uma posição, te colocou em outra posição, e essa posição ela vai dar resultados diferentes. Se você vivia de tal forma quando ela era filho do diabo, filho da ira, quando você mudou de posição para filho de Deus, essa santidade posicional ela tem que gerar uma santidade prática. A maior evidência que alguém é salvo não é orar em línguas, não é ter o joelho marcado, não é rodopiar, não é chorar. Sabe qual que é a maior evidência de salvação? É santidade. É santidade. A santidade é a parte visível da salvação. Você sabe se uma pessoa é salva ou não? Pelos frutos que ela está dando. Como que eu vou saber? A parte visível da salvação chama santidade, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Deus nos chamou para santificação. Nós fomos salvos não no pecado. Você foi salvo do pecado. É diferente isso. Fabrício, então eu nunca vou pecar? Não. Se você falar que você nunca peca, você é mentiroso. Mas você não pode viver na prática do pecado. Eu gosto da ilustração do Charles Spurgeon, que ele vai falar que ovelha pode sujar na lama, é verdade? Ovelha pode sujar na lama? Ela está passando no curral, ela está passando num lugar sujo, ela pode sujar? Pode. Mas quem que rola na lama? É porco, não é? Ovelha fica rolando na lama, gostando, procurando uma lama para rolar? Não. Então, o crente, ele pode sujar e vai sujar, vai ter fase da vida que vai sujar, mas ele não vai ficar rolando na lama. Isso não é ovelha. Ele não vai ficar na prática do pecado. Conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Se alguém conheceu a verdade, ele foi livre, ele não pode ser escravo. Então aqui a gente não pode inverter. A primeira razão, Deus é o vingador. Segunda razão, Ele nos chamou para santificação. A terceira razão, no versículo 8, dessarte, ou seja, dessa forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. O que Paulo está falando? Quem rejeita essas coisas, quais coisas são? Fugir da imoralidade,
controlar o seu próprio corpo, não defraudar um ao outro. Ele está falando, quem rejeita isso, não está rejeitando ao Paulo. Quem rejeita isso, não está rejeitando ao Fabrício, que está expondo o que Paulo falou. Quem rejeita isso, está rejeitando quem? Deus. Então, se você está rejeitando tudo que foi pregado hoje, meu amigo, você está rejeitando o próprio Deus. Ele que deixou essa recomendação para os filhos dele. Então, não tem como a gente ir contra Deus. Quem você acha que vai ganhar na queda de braço? Você ou Deus? Tem aquele versículo que todo mundo gosta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou fazer ele diferente. Se Deus é contra nós, quem será a nosso favor? Já pensou nisso? Se Deus é contra nós, quem será ao nosso favor? E uma das coisas que deixa Deus contra nós são os pecados ocultos. São pecados escondidos, que só você sabe. E esses pecados ocultos são os pecados mais fáceis de escravizar o homem e a mulher. Sabe por quê? Porque ninguém sabe. Se eu chegar lá no supermercado BH, sair quebrando tudo, sair falando palavrão, sair xingando tudo, o que vai acontecer? Alguém que conhece alguém, vai chegar para alguém, vai chegar no pastor Glauco, vai chegar em alguém da igreja, eu vou ser chamado a atenção, não vou? Por quê? Algo público. Agora, e o pecado que eu cometo escondido? O pastor Glauco nem sonha. Como que eu vou ser confrontado? Como que você vai ser liberto se você não o expor, se você não procurar ajuda? Então, meus irmãos, tome muito cuidado com o pecado oculto, porque ele é o pecado mais fácil de escravizar. E, normalmente, os pecados ocultos são os pecados da área sexual, porque você esconde por vergonha. Então, é difícil você ser ajudado, é difícil você ser confrontado, é difícil você ser liberto desse pecado. Tome cuidado. Quem faz isso está rejeitando a Deus e que também vos dá o Espírito Santo. A pessoa rejeita a Deus e rejeita o Espírito Santo. Como uma pessoa dessa vai ser salva? Como uma pessoa dessa, não tem jeito para essa pessoa, meus irmãos, porque Deus, Ele nos orienta, Ele nos chama a santidade, Ele nos chama a andar em nova vida, mas Ele nos dá o poder para que nós não venhamos pecar e ser escravos do pecado. Qual é esse poder? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos abre a mente lá, olha, acorda, não é para você fazer isso, olha, pede perdão, arrepende. Agora, se eu estou rejeitando tudo o que está sendo dito aqui, como que eu vou ser liberto? Como que eu vou andar em santidade se eu rejeito a Deus que orienta através da palavra? Como que eu vou andar em santidade se eu rejeitar o Espírito Santo que Ele está me convencendo na minha consciência, no meu dia a dia? Meus irmãos, o que fazer? Aplicação aqui. Já aplicamos, né? Nossa oração é para que nós saiamos aqui e busquemos santidade de vida. E como que a gente faz isso, Fabrício? Já vimos aqui, fuja da imoralidade sexual, abstenha da imoralidade, da prostituição, controle o seu corpo, não defraude a outra pessoa. Lembre-se que tudo que nós fazemos em oculto, de nada nós escondemos de Deus. Arrependa-se, clame a Deus. Nessa semana que você possa olhar, olha, eu preciso resolver essa situação. Não, meu namoro não está dando certo desse jeito. Das duas, uma, ou a gente conserta, ou eu vou terminar meu namoro. O Senhor Jesus fala que, se for, na parte sobre o pecado, se for necessário, você arranca seu olho, você arranca sua mão, que é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno. Ele fala isso no sentido figurado. Ele está falando o quê? Se algo te faz pecar, é melhor você largar aquilo que te faz pecar do que ir para o inferno com aquilo. Se é o seu celular que te faz pecar, a gente aplicando, é melhor você pegar seu celular e largar ele do que você ficar viciado no celular e ir para o inferno com o celular. Se é a sua televisão que te faz pecar, o computador, é melhor você pegar ele e jogar fora e você ir para o céu sem aquilo, meus irmãos. Isso que Jesus quer dizer. Então, que a gente possa acordar para essa área tão atacada por Satanás. Infelizmente, muitas pessoas têm caído nela, estão escravizadas nelas, mas que nós possamos lembrar, aquele que foi salvo por Jesus, ele tem o Espírito Santo ele nos capacita, nos habilita e ele nos direciona para que nós possamos andar em santidade. Basta nós clamarmos a Deus, arrependermos e viver de acordo com aquilo que ele deixou de orientação na palavra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?